Mas, Gomes, ontem o debate foi um debate, eu gostei, viu, do debate. Foi o primeiro debate que eu consegui realmente assistir todo, né, porque teve conteúdo. Né? Apesar de algumas falhas ou outras, né, isso próprio de cada candidato, né, uns dominam mais um assunto, outro menos assunto, né, mas no contexto geral foi um debate muito proveitoso. Uma pena o Paulo César não comparecer ao debate. Aliás, o nome do Paulo César foi bastante citado, viu? E de forma negativa. Primeiro que os candidatos, né, trataram a ausência do candidato Paulo César como uma fuga, né? Inclusive os candidatos, né, disseram que era uma falta de respeito com o eleitor, né, não comparecer ao debate, não dizer, né, suas propostas e não responder a uma série de acusações, Gomes. Uma delas foi feita pelo atual gestor, que busca a reeleição, o Joaquim Neto, que disse que encontrou nas SEMAS, né, assim que chegou, e realmente a gente conseguiu a comprovação. Isso daí foi matéria, inclusive jornalística na época, Gomes, do site Alagoinhas Hoje, né, que foi a queima de documentos nas SEMAS, né, na gestão Paulo César, ali no terceiro dia de gestão, né, a gestão Joaquim Neto encontrou nos fundos da casa onde funcionava a SEMAS, né, um ambiente, né, de queima de documentos, e ele falou que encontrou, né, muita dificuldade em encontrar informações acerca, né, principalmente da questão do Minha Casa Minha Vida, né, da entrega de casas do Minha Casa Minha Vida. A época realmente teve muita discussão acerca, né, de suspeitas de venda de casas no sorteio, aquela coisa toda, inclusive envolvendo vereadores, um esquema, nunca foi comprovado. Porém, essa questão da queima dos papéis ficou aí registrado e o Joaquim Neto trouxe à tona, dizendo que, infelizmente, né, o candidato o Paulo César não estava presente para poder dar uma explicação. Um outro ponto foi levantado por Edinaldo Sacramento, né, isso daí na gestão Paulo César, com relação a funcionários fantasmas, Gomes, no SAAI. E aí o Edinaldo Sacramento traz a história de um chamado um funcionário campeão. Foi assim que ele citou. Disse que era um funcionário que não tinha nenhuma experiência na função, né? Não era um cargo técnico, não sabia o que fazia. E ele disse, foi até bom não comparecer, porque já que ele não sabia o que ia fazer, mas a gente ficasse em casa. Mas ele ficou em casa, segundo o Edinaldo Sacramento, recebendo dinheiro do SAAI, Gomes. Né? Então, estava na folha de pagamento, mas não trabalhava. E o Edinaldo Sacramento falou que se fosse eleito, né, seria uma diferença, né, para o ex-gestor que passou, né, o Paulo César, que ele iria moralizar a administração pública. Bom, chamou a atenção o Marcos Reis, né, a participação do Marcos Reis, ele que deu uma atenção muito especial à questão da zona rural, Gomes. Ele levantou algumas questões da falta de água na zona rural da cidade, chamou a atenção, Uruba, o Rio Branco também. Ele disse que quer acabar com isso, com a distribuição de água. Não deu mais detalhes, Gomes, mas levantou essa questão. Com certeza a gente vai tratar desse assunto aqui na série de entrevistas. Ele também falou sobre a criação de uma creche na central de abastecimento para que os filhos dos feirantes fiquem, né, ali aprendendo, né, em segurança, enquanto os pais laboram, né, no dia a dia. Né? Eles falam que, o Marcos falou que do jeito que está, as crianças ficam em estado permanente de vulnerabilidade. Né? Então ele quer acabar com isso. O Jonathan, ele deu uma atenção especial à área da educação. Ele disse que, se eleito, vai reformar todas as escolas. Ele diz, olha, quem anda, né, por Alagoinhas, olha assim, aquelas pinturas, que inclusive foi feito pelo Fabrício Faro, ideia do Faro, hein? Os lápis, né, aqueles lápis nos muros das escolas, você acha que tudo está certo, mas quando você entra, você vê as deficiências de infraestrutura. Ele disse que irá reformar todas as escolas que precisam de reformas e fazer outras. Ele também disse que vai trabalhar na capacitação dos profissionais da educação. Ele que disse que né, relembrou que é funcionário estadual, funcionário público, oficial de justiça, e ele quer dar atenção à capacitação desses profissionais. O Gilvan Artes, que eu critiquei, né, na apresentação de propostas do Simpa, dessa vez teve uma atuação
melhor, né? Ele falou sobre a questão principalmente do amparo aos animais abandonados. Ele disse que caso o prefeito, né, vai apoiar, inclusive financeiramente, as instituições que cuidam dos animais abandonados de Alagoinhas, e citou aí a Fundação Anjo de Quatro Patas. E ele disse também que outras instituições que fazem o mesmo trabalho receberão apoio no seu governo. Segundo ele, é mais vantajoso para a prefeitura apoiar quem já tem um projeto no tipo do que implantar do nada um centro de zoonoses, que ele diz que vai ter gasto extra, contratação de pessoal, tudo isso tem uma certa demora, então ele prefere aí apoiar as instituições filantrópicas. O Radiovaldo Costa, né, também criticou bastante, né, a falta da presença do Paulo César, como eu já disse, né, criticou mais de uma vez isso, né, deu declarações acerca da saúde do município. Ele disse que quer acabar com a área descoberta de Alagoinhas. Ele disse que a saúde atual não está boa, falta remédio, falta infraestrutura, falta gestão nos postos de saúde. Ele disse que hoje Alagoinhas gasta 100 milhões anuais. Ele disse que é mais do que o município coloca na educação, né? É o setor em que a prefeitura coloca mais dinheiro e não se vê resultado. E ele disse que desde a época que ele era vereador, né, esses problemas já existiam na época da gestão Paulo César. Ele diz, olha, os problemas não são de hoje, mas o prefeito atual não resolveu. Eu já naquela época já falava da falta de qualidade nos postos de saúde, na atenção básica, que segundo o Radiovaldo superlotava o hospital Dantas Bião. Então ele disse que quer atacar, né, isso, quer resolver essa situação da atenção básica no município. O prefeito Joaquim Neto, né, ele, como atual gestor, né, defendeu as suas ações enquanto prefeito, falou do Hospital de Câncer, que inclusive nós vamos falar com a secretária Rosânia Rabelo, né, vai ter aí a ordem de serviço assinada hoje, né, relembrou também casos, né, que ele recebeu, né, aquela questão da herança maldita. Ele disse que quando assumiu a prefeitura, os funcionários da saúde estavam sem receber o mês de dezembro. Ele teve que pagar 2 salários. Segundo ele, foi deixado aí pelo Paulo César, o atraso de salário no mês de dezembro, que ele teve que pagar. Também falou de algumas dificuldades, né, na gestão com relação a dívidas herdadas da gestão Paulo César. Disse que ele estava naquele, o CALC, né, que se fala, que é o SPC das prefeituras, e ele teve muito trabalho para ajeitar as finanças do município no primeiro ano de governo. Diz que está trabalhando, que quer continuar trabalhando mais por Alagoinhas. O Edinaldo Sacramento bateu muito na tecla, né, da primeirização dos serviços da prefeitura, a moralização. Diz que se prefeito, o salário dele vai ser 4 mil, né, e alguns quebrados, segundo ele, o salário do DIEESE, e ele disse que os profissionais da prefeitura terão o mesmo salário dele, né? Ele disse que vai moralizar, né, a gestão no serviço público, acabar com as indicações políticas, né, esse negócio de funcionário fantasma, como eu já disse que ele citou na época da gestão Paulo César. E cá pra nós, viu, Gomes? Se arrependimento matasse, o DEM estava morto, enterrado, né? Porque foi essa CPI do SAAI, rapaz, que levantou essa questão. E eu me recordo na época, Gomes, que o Radiovaldo, então vereador, andava com a listinha para cima e para baixo com um pedido de CPI e nunca conseguia aprovação. Quando o DEM rompeu com Paulo César, né? E aí disse que iria assinar, e foi graças ao DEM que foi instalada aquela CPI, e hoje os dados dessa CPI sendo utilizadas contra o candidato do DEM, né, que é o Paulo César, né? Rapaz, nada como um dia após o outro, hein, Gomes? Caio, existem discursos, Caio, que na prática acabam não se sustentando. É bonito, às vezes, você pronunciar, mas venhamos e convenhamos, né? Você vai para uma prefeitura, dá tempo integral e aí vai receber um salário de 4 mil reais. Então, na realidade, você vai pagar para trabalhar. É muito bom a gente ver as pessoas fazendo isso, pagando para trabalhar. Mas por falar em funcionário fantasma, Caio, o gestor lá do SAAI, que iniciou o seu trabalho no dia 1º de janeiro, assim que o gestor atual assumiu, ele, dentre os problemas que teve, que contribuiu para a sua exoneração, foi um parecido com esse. Ele não concordou em colocar
funcionário fantasma, porque foi nomeada uma funcionária para lá, mas ela iria somente fazer parte da folha de pagamento do SAAI. Na realidade, ela iria trabalhar no SAMU, e ela disse isso lá com todas as letras, e o gestor não concordou, porque podia incorrer em crime de responsabilidade, principalmente o CPF era dele. O SAAI, ele é muito forte, principalmente porque, Caio, o governo nomeia, mas se o gestor da instituição não inseriu mesmo na folha de pagamento, não recebe salário, porque senão, imagine você o quanto não teria lá de fantasma. Então, para que a moça que se chamava Rita de Cássia pudesse ser nomeada, eu precisava autorizar. E eu não autorizei isso, porque não tinha como a instituição que nós precisávamos moralizar, passando por uma série de dificuldades, eu colocar o seu nome na folha, fazer o pagamento sem que ela prestasse nenhum serviço. Além do mais, nós não tínhamos nomeado ainda a diretoria como um todo, porque nós não tínhamos recurso, o dinheiro, a receita do SAI mês a mês não dava para pagar todo o corpo diretivo e o salário dos funcionários se tivéssemos colocado todos no primeiro dia que pisamos lá. Então, a proporção que nós fomos resgatando a questão financeira da instituição, nós fomos fazendo algumas nomeações até que se tornou incompatível esse trabalho. Então, essa história de funcionário fantasma, muita gente fala, combate, mas na prática, quando tem a oportunidade, veja os REDAs. Eu conheço aí um governo que combateu os REDAs, quando Antônio Carlos Peixoto de Magalhães coordenava isso, instituía, que não queria, e hoje o governo está no poder e aí mantém o REDA como quê? Como uma moeda de troca. Então, falar, Caio, é fôlego. Falar é muito bonito. O que se precisa é aliar a falação, ou seja, o discurso, com a prática no dia a dia. Então, essa coerência, às vezes, falta muito, porque eu lhe digo com toda sinceridade, imagine você, é um profissional que recebe 10 mil reais, 20 mil reais, e vai assumir uma secretaria para ganhar 4 mil reais. Isso é conversa, Caio, para boi dormir. Seria bom que fosse feito proposições em cima de uma realidade, em cima de uma coisa viável, porque o que o eleitor precisa se convencer que não é o fato de um secretário ganhar 12 ou 20 mil reais que vai piorar ou melhorar a condição da cidade. O que o gestor tem que fazer é cumprir o seu papel de trabalhar pela cidade, né, e impedir que as pessoas desviem os recursos. Porque eu já me lembro que no passado os vereadores não tinham salário, mas por conta disso as coisas deixavam de acontecer e a corrupção deixava de ocorrer de forma nenhuma, porque quando você não tem salário, aí alguém pode complementar de outra forma e piorar muito mais a situação. Então é preciso refletir nessas questões, devagar com a dor que o santo é de barro. Verdade, Gomes. E olha, eu não sei como é que vai ficar essa situação, e isso tem que vir à tona. E eu me pergunto por quê. Né? As pessoas me perguntam, amigo, por que o Paulo César não vai participar, Caio, da entrevista do Rádio 2 de Julho? Por que o Paulo César não participa dos debates? Eu digo, eu não sei, você tem que perguntar para o candidato, não é para mim. Eu não sei por quê, né? Mas são acusações, Gomes, que eu acho grave, sinceramente. Queima de documentos em fundo de secretaria, em fim de governo, e funcionário fantasma, ele tem que estar lá para se defender e até atacar também quem ataca ele. Fazer a defesa Mas a gente vê que nem isso ele faz. A proposta, não tem proposta nos debates do Paulo César. Quer dizer, o que se pede é um documento em branco para ser assinado pela população. Um documento em branco, porque você vota e não sabe qual é a proposta do candidato. É um documento em branco. Então, pela qualidade, pelo respeito ao eleitor, olha, você tem que participar, Paulo César, dos debates. Tem que participar dos eventos. Não dá para você, né, escantear isso aí. Todos estão participando, inclusive o atual gestor, Gomes, que deveria ser a vidraça das eleições, porque é de mandato, né? Tem 6 candidatos aí, né, que não concordam com a gestão dele, em tese, estão lançando o nome e está se sujeitando a todos os debates. E o Paulo César, que é gestor, não vai. Então, é uma deficiência que não dá para a gente deixar de citar aqui, né? Tem os outros candidatos às deficiências e o debate é justamente isso, para ter o confronto, para ter a comparação. Se a população não tem, né, esse meio de comparação, fica complicado, né, exigir qualidade no pleito eleitoral.
Mas Caio, a gente volta, o Gomes, porque eu vou ter que interromper a conexão com a rádio Ouro Negro FM 100.5, né? Desde já agradecendo aí os amigos da Ouro Negro, né? Que vão transmitir agora o horário eleitoral, né? Nicatu, mas a gente continua aí pela web, né? Na Rádio 2 de Julho, no Facebook, no YouTube, na Radiosnet, no aplicativo Rádio 2 de Julho e também no site www.radio2dejulho.com. Gomes, pode falar agora. não são 6 candidatos que estão fazendo um debate, não, Caio. Na realidade, 3 fazem parte de uma mesma base, então aí, embora possam ter proposições diferentes, aí o eixo central acaba sendo o mesmo. Então, na realidade, você tem 7 candidatos e 4 propostas, né? 4 propostas, aliás, 5 propostas para o gerenciamento da nossa cidade em 2021.